Graça e paz, é um novo dia. Meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, hoje nós continuamos refletindo sobre o Sermão do Monte e hoje vamos falar da segunda bem-aventurança, que está em Mateus capítulo 5, no verso 4. Diz o Senhor Jesus: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Interessante, né? Curioso o Senhor Jesus Cristo dizer que é feliz aqueles que choram, porque o choro parece justamente o oposto da felicidade. Mas qual choro será que o Senhor Jesus Cristo está tratando aqui? Seria qualquer choro? Seria o choro de um bebê? Seria um choro de lamento? Seria o choro do luto? Seria o choro por tristeza? Seria o choro por remorso? Seria todo e qualquer tipo de choro? Bem, eu acredito que não. O Senhor Jesus Cristo está tratando aqui do choro, o lamento pelo pecado. Aqueles que choram, aqueles que lamentam pelo pecado, esses são felizes, esses serão consolados, porque de fato o pecado é algo que desagrada a Deus, o pecado é algo que não só nos prejudica, mas também nos separa da presença do Senhor. Nós devemos continuamente termos noção do que é o pecado, como o pecado nos afeta e como o pecado nos separa da presença de Deus e o quanto o pecado entristece ao coração do Senhor e o quanto de fato nós devemos lamentar pelo pecado, não só pelos nossos pecados, mas também pelos prejuízos do pecado à nossa volta, pelos pecados que acontecem ao nosso redor. Isso para o cristão é motivo de lamento, é motivo de choro, mas a palavra diz que nós seremos consolados por estarmos em Cristo Jesus. Felizes aqueles que choram, lamentam, eles serão consolados. Querido irmão, querida irmã, é importante ficar claro que o nosso pecado é sim motivo de choro, é sim motivo de lamento. Nós devemos lamentar por causa do nosso pecado, porque o pecado na vida do cristão, ele deve ser como um acidente. A pessoa que tem prazer no pecado, ela tem que rever se de fato é um cristão, porque o cristão não tem prazer no pecado. Nós devemos constantemente lamentar o nosso pecado, porque isso entristece ao coração do Senhor. Por exemplo, no Salmo 51, verso 17, está escrito: Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Aqui Davi, alguns versículos acima, ele lamenta por causa do seu pecado, ele chora diante de Deus, ele lamenta e entende o quanto o seu pecado feriu, o quanto o seu pecado afetou, o quanto o seu pecado era uma ofensa a Deus e por causa disso ele lamenta por causa do seu pecado. Essa também deve ser a nossa conduta. Nós não devemos ter felicidade nas nossas atitudes pecaminosas, muito pelo contrário, nós devemos seguir o caminho do arrependimento, do lamento, do choro. Inclusive Tiago, no capítulo 4 da sua carta, dos versos 8 até o 10, também diz: Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago aqui, ele mostra a clareza do que é o pecado. Qual a conduta que nós devemos ter adiante do pecado? Não é conduta de riso, não é conduta de felicidade diante do pecado, mas o pecado é motivo sim de tristeza, o pecado é motivo de lamento, o pecado sim é motivo de choro. Então nós devemos constantemente estar examinando o nosso coração e estarmos lamentando o nosso pecado diante do Senhor, buscando o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro conserto de vida. Mas há também momentos em que nós lamentamos pelos pecados que acontecem ao nosso redor, pessoas machucando umas às outras, pessoas maltratando umas às outras, tudo por causa do domínio do pecado nos seus corações. Isso também é motivo de lamento, é motivo de choro, isso é motivo de pranto diante de Deus por causa do pecado. Por exemplo, a política no nosso país, onde o pecado impera no coração de vários políticos,
políticos de tal forma que eles não cumprem o seu verdadeiro dever e com isso levam várias pessoas ao sofrimento, quantas pessoas morrem nos leitos dos hospitais por falta de cuidado, quantas pessoas negligenciam a sua atividade, com isso prejudicam várias e várias pessoas. Isso é motivo de lamento, isso é motivo de tristeza por parte de cada um de nós que somos cristãos também. Nós devemos constantemente apresentar tudo isso diante de Deus em oração. Isso inclusive lembra o texto de Esdras, capítulo 9, no verso 6, ele chora, ele lamenta pelo pecado à sua volta também. Diz o verso 6 do capítulo 9: E orei, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Então Esdras lamenta o pecado do povo ao seu redor e apresenta isso diante de Deus em forma de lamento. Portanto, eu repito, a segunda bem-aventurança aqui do verso 4 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Querido irmão, querida irmã, constantemente nós devemos estar sim lamentando por causa do pecado. O pecado não é motivo de riso, o pecado é motivo de tristeza, mas nós somos consolados quando nós buscamos um conserto diante do Senhor, quando nós reconhecemos diante de Deus que nós somos pecadores, que nós precisamos do seu resgate, que nós precisamos da tua graça, do teu perdão sobre nós. Nós seremos consolados quando nós apresentamos a nossa vida diante de Deus com sinceridade e com arrependimento. O Senhor está proposto a nos salvar, a nos santificar quando nós o buscamos com um coração contrito, um coração arrependido. Eu quero convidar você para orar, mas eu recomendo também que depois de finalizar esse devocional, que você tenha um tempo de reflexão sobre os seus pecados. Há áreas da sua vida que precisam de um conserto, há áreas da sua vida que precisam de fato que você lamente por causa dos seus pecados, que você busque um genuíno conserto diante de Deus. E quando eu digo genuíno conserto, é um verdadeiro arrependimento, que gera verdadeira mudança de vida, um confessar de pecados diante de Deus. Faça isso, resolva os seus pecados com o Senhor, porque, como diz o Senhor Jesus Cristo, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Não tenha vergonha de chorar por causa dos seus pecados diante de Deus. Conserte a sua vida com o Senhor. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças mais uma vez, dizer que tu és bendito, Senhor. Louvado seja o teu nome hoje e sempre, Senhor. Pai, obrigado pelo teu cuidado da nossa vida em todas as áreas. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos nesse dia. Obrigado, Senhor Deus, pelo alimento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo cuidado do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Pai, eu apresento diante do Senhor a cada pessoa que está acompanhando o Devocional Kairos, que o Senhor, em nome de Jesus, possa abençoá-los sem medida, que o Senhor, em nome de Jesus, possa sondar os seus corações e ajudá-los a caminhar no caminho da justiça, Senhor Deus, no caminho da paz, no caminho da verdade, da Tua Palavra, Senhor. Pai, nós te pedimos também nesta manhã que o Senhor sonde o nosso coração, que nós tenhamos a oportunidade a cada dia, Deus, de examinar o nosso coração e apresentar o nosso coração diante do Senhor. Pai, muitas vezes nós temos sim motivos para lamentar por causa dos nossos pecados, porque de fato o pecado é algo que entristece ao Senhor, o pecado é sim motivo de lamento, o pecado é sim motivo de choro, que nós, ó Pai, em nome de Jesus, não venhamos a ter prazer nas práticas pecaminosas, não venhamos a ter prazer naquilo que nos afasta da presença do Senhor, mas que em nome de Jesus, a cada dia nós possamos ter um coração cada vez mais quebrantado na presença do Senhor. Portanto, Pai, com liberdade, trabalhe o nosso coração a cada dia, nos ensina, Deus, a sermos mais santos, nos ensina a praticar a Tua verdade, nos ensina a caminhar segundo a Tua justiça, ó Pai. Assim eu te peço também a Sua proteção, o Teu cuidado sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa que ouve esse devocional, que o Senhor derrame as Suas bênçãos sem medida, Deus, sobre a vida de cada pessoa, sobre cada lar, a cada familiar, a cada pessoa, Deus, que reside nessa casa,
casa que está ouvindo e participando desse devocional nesta hora, ó Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha agir nas suas causas, confortar os seus corações, que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, possa levar esse povo a cada vez mais viver uma vida segundo a vontade do Senhor. Sê conosco, Pai, hoje e sempre. Assim eu oro e agradeço com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.